Fala, gente boa! Primeiramente, né, com essa cara, apesar desta cara mais feia que a bolinha, desse tamanho, né, que o Brasil jogou ontem contra a possante e toda poderosa seleção de Camarões, tá? Eu iniciarei a nossa primeira conversa de dezembro lhes dizendo Hey Folkens, ou seja, olá pessoal em norueguês, inclusive pegando um gancho nisso, né? Já que nossa conversa, nossa primeira conversa do mês é Noruega, né? Esse é o nosso primeiro tema. Iria mostrar a vocês esse vídeo aqui, tá? Perdão, tá? Pela demora, tá? Mas infelizmente tem aquelas propagandas chatérrimas, né? Sim, agora ele está começando o vídeo, então iremos a ele, tá? Essa é a cidade de Trondheim, tá? Obviamente na Noruega, tá? Aí para vocês imagens de Trondheim, um pouco da Noruega aí para vocês. Imagens de drone. Só dizendo que isso aí não é brinquedo, tá? São prédios de verdade, tá? Por incrível que pareça, isso aí não é brinquedo não, tá? Literalmente. Reparem que não há nenhuma pichação, não há nenhuma sujeira, né? Mais um pouquinho de Trondheim. Bom, pessoal, vou desligar aqui agora. Agora chegou o momento de realmente começar a conversar com vocês. Bom, por que, certamente, obviamente, vocês devem estar perguntando, mas por que este maluco, né, que este youtuber mais feio que dinheiro de pobre em fim de mês, resolveu falar em norueguês e está mostrando uma cidade lá da Noruega? Bom, é que essa cidade, tá? Não parece, mas ela tem tudo a ver com Joinville, mas exatamente com a história de Joinville. Não seria exagero afirmar que esse lugar maravilhoso, lindo, limpo, que eu acabei de mostrar a vocês, né? Em parte, a história de Joinville começou nesse lugar que eu acabei de mostrar a vocês. Bom, tudo começou lá em 1850. Bom, noruegueses, pessoas de várias regiões da Noruega, né? Homens, todos eles homens, eles acabaram fazendo o que a gente diria hoje que é uma vaquinha, né? Então eles se juntaram, arrecadaram uma boa quantia de dinheiro e com essa quantia de dinheiro eles acabaram comprando um navio, que era um navio veleiro chamado Sophie, né? Esse navio veleiro Sophie, que ele foi comprado em Hamburgo, né? Foi fabricado e comprado na cidade de Hamburgo. Ele partiu do porto dessa cidade que eu acabei de mostrar a vocês, Trondheim, né? Em 4 de novembro de 1850, né? Voltando um pouco, na verdade, muito do tempo, tá? Essa cidade, para que vocês tenham uma ideia do que é essa cidade de Trondheim, né? Essa cidade, oficialmente, ela foi fundada em 997. Portanto, é uma cidade antiquíssima, é uma cidade milenar. Bom, dessa data que eu acabei de mencionar, 997, até o ano de 1070, Trondheim foi a capital da Noruega. O curioso é que antes dela ter sido fundada, em 997, nessa região onde hoje é o município de Trondheim, já existiam várias povoações, vários vilarejos, principalmente vilarejos de pescadores. O curioso é que antes de ter sido fundada, o local de coroação dos reis da Noruega era justamente nesse local onde hoje é a cidade de Trondheim. Isso muito antes dela ter sido fundada. Então isso é uma das peculiaridades da cidade de Trondheim. Então, antes dela ter surgido oficialmente, ela já era uma cidade, já era um local importante. Pois bem, uma outra peculiaridade, uma outra grande curiosidade a respeito de Trondheim, tá? É que no período entre 1598
e 1842, então nesse período entre 244 anos, tá? Repetindo, de 1598 até 1842, a cidade de Trondheim sofreu 8 incêndios. Sim, isso mesmo que você está ouvindo. E o pior de todos esses incêndios foi o incêndio de 1651, portanto, exatamente 200 anos antes da fundação de Joinville. E nesse incêndio de 1651, 90% da cidade acabou sendo destruída. Então, é uma cidade com um histórico interessantíssimo, uma história bastante rica, bastante interessante, e que é uma história de reveses e de recuperação de reveses, né? Uma cidade que renasceu muitas vezes. Uma outra fato histórico importante é que durante a Segunda Guerra Mundial, essa cidade ela foi transformada pelas forças alemãs, pelas forças nazistas, em uma base naval. É uma mancha, né, na história de Trondheim. E é uma cidade muito pantanosa, né? E com a média de temperatura de Trondheim é uma média um pouco maior do que o resto da Noruega, né? E, bom, voltando ao que interessa, que é a história de Joinville, eu tinha dito ainda há pouco que esse navio veleiro Sophie partiu do porto dessa cidade, Trondheim, em 4 de novembro de 1850. Pois bem, afinal de contas, esses noruegueses eles não estavam saindo, não estavam viajando a prazer, a passeio, fazendo um passeio turístico, obviamente não era nada disso. Bom, é que naquele mesmo ano de 1850, foram encontradas as primeiras minas de ouro na Califórnia. Então, o objetivo desses noruegueses que partiram do porto de Trondheim era justamente chegar à Califórnia. Só que aconteceu um porém, aliás, o primeiro de muitos poréns. Bom, o trajeto original desse navio, o Sophie, ele passaria, a princípio, pelo Canal da Mancha, que, como todos vocês devem saber, é aquele braço de mar, né, que separa a Inglaterra da França. Então, esse navio passaria por esse local, por essa região. Só que houve uma ausência de ventos, uma calmaria. Então, o navio, esse navio veleiro, Sophie, até a data de 27 de novembro, ele não pôde sair do litoral da Noruega, ele ficou meio que parado. A maior parte do litoral da Noruega é banhada pelo Mar do Norte. Então, esse navio ele ficou 23 dias praticamente sem poder sair do Mar do Norte, por falta de ventos favoráveis. Só que em 27 de novembro, finalmente, surgiram ventos. Ventos até em excesso, até demais, porque houve uma tempestade. Então, graças a essa tempestade, esse navio ele acabou indo parar no norte, no litoral norte da Escócia, né? E da Escócia, esse navio acabou sendo empurrado mais ao norte, quase que no Oceano Glacial Ártico. Então, essa tempestade acabou empurrando esse navio para um lugar muito frio, né? E, finalmente, ali das proximidades da Escócia, esse navio acabou finalmente conseguindo prosseguir, né? Continuar a viagem. Só que houve um outro porém. Nesse período, né, ainda da tempestade, houve um princípio de motim. E o capitão do navio, que era um alemão entre aspas, chamado Lessen, e que tinha 26 anos, era muito jovem, ele acabou convencendo os passageiros, né, esses imigrantes noruegueses, de que o navio estava no percurso, no caminho certo, né, que estava fazendo o correto. Então ele acabou, esse capitão, o Lessen, acabou controlando, né, acabou evitando esse possível motim. Como eu estava dizendo, né, o navio ele conseguiu prosseguir a viagem, né, conseguiu entrar, digamos, no rumo à Califórnia, só que houve um outro porém, né? Já em 1851, em janeiro de 1851, ou seja, 2 meses depois que esse navio ele saiu de Trondheim,
nas proximidades do Rio de Janeiro, ele passou por uma segunda tempestade, e foi uma tempestade terrível. Tão terrível que o navio ficou seriamente danificado. O curioso é que nas proximidades do Sophie havia um outro navio veleiro, só que esse navio veleiro era de nacionalidade francesa. E esse navio francês, ele acabou desaparecendo nessa tempestade. Mas voltando, né, o Sophie, apesar de seriamente danificado, ele conseguiu atracar no porto do Rio de Janeiro em 26 de janeiro de 1851. E aí surgiu um quarto porém. Na cidade do Rio de Janeiro havia uma epidemia de febre amarela, né? E aí que começa a nossa história, né? Só que aí isso é um assunto para o próximo vídeo. Então aguardem, pessoal. Aguardem, Folkens. Aguardem pessoal em norueguês, né? Aguardem, Folkens. Até o próximo vídeo.